Fala família vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar de uma entrevista dada pelo presidente do Vasco, eleito na última eleição, dia 7 de novembro, e só falta formalizar. Esse foi o candidato escolhido pelo sócio torcedor. E ele falou ao canal do Mário Coelho, deu uma entrevista fantástica. Parabéns aí ao Mário pelo excelente conteúdo, pela excelente entrevista, realmente muitos pontos esclarecedores, e falou levenciano de diversos assuntos, e tem aí um investimento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais que deve vir para o Vasco aí, logo que o Vasco formalizar essa candidatura, realmente essa vitória do Leven nas urnas, né? Falou também sobre a situação de patrocínio, falou sobre a situação de uma eleição, uma possível eleição dia 14, de forma online, se ele vai participar ou não da candidatura. Falou sobre a situação do Benítez. Ele tem aí uma declaração fortíssima para dar em relação ao Benício, uma revelação na verdade, e a gente vai acompanhar tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Família, vamos começar o vídeo falando sobre essa entrevista aí que o Mário Coelho conseguiu fazer com o Leven esse ano, uma entrevista realmente esclarecedora. Parabéns ao Mário Coelho pelo excelente conteúdo proporcionado aos vascaínos, né, que puderam acompanhar a live. Eu pude acompanhar a live de forma online, né, participando ali do chat. E realmente foi uma entrevista esclarecedora. O Leven esse ano começou a entrevista falando sobre essa questão da eleição, explicou diversos pontos, né, e falou sobre a transição, como ele pretende fazer essa transição por ele. E essa transição já começa agora, mas precisa de um entendimento aí dos outros candidatos de que realmente ele foi o vencedor, principalmente o candidato Alexandre Campelo, que é o atual presidente, né? Segundo o Leven esse ano, Campelo reconhecendo de fato que o Leven foi o candidato ganhador, e também o Vasco formalizando essa vitória, né? O clube precisa homologar essa vitória do Leven nas urnas. O Leven já está disponível, já está disposto a começar a transição, né? E para isso ele já tem tudo pronto, ele já está com o seu departamento de futebol definido, vai ter o interesse de conversar com o departamento atual de futebol do Vasco, como por exemplo o diretor André Mazzuco, para saber das suas intenções, para saber como ele avalia o seu trabalho e esse trabalho que o Leven pode fazer. Então ele pretende conversar com as figuras que estão no Vasco hoje, no comando do futebol, para realmente fazer uma transição tranquila, uma transição que possa recuperar o Vasco e quem sabe até nos garantir aí em condições melhores nesse campeonato brasileiro. É o que todo torcedor do Vasco espera. Então veja aí o que falou o Leven ao Mário Coelho nesse trecho da entrevista. Para o Vasco possibilidades de grandes jogadores. Eu não vou falar sobre eles ainda, quem são, porque eu preciso, em primeiro lugar, por respeito a todos, eu preciso ter acesso ao diretor de futebol atual, que é o André. Preciso conversar com ele, preciso apresentar a ele a pessoa que eu quero que faça o futebol na minha gestão. Preciso que eles se comuniquem, e pode ser até que o André faça parte da equipe. Essa já era a próxima pergunta. Eu não estou descartando ninguém. Não, eu quero conhecer todos. Justamente, a próxima pergunta que a gente vai fazer, que tem 17.200 vascaínos aqui te assistindo, Leven. E a galera tá doida querendo saber, já tem um gestor profissional para comandar o Vasco? Não precisa dizer nomes, mas se já tem... Tem, a minha equipe de futebol está montada e vai dar certo para o Vasco. Muito certo. Uma das pessoas que integra a equipe de futebol, todos já conhecem, que esse já foi anunciado, que é o Fábio Cordella. Inclusive, está aqui no Brasil para fazer essa transição. Está aqui para nos ajudar a fazer essa transição. E junto com o Fábio nós temos outras pessoas que vão nos ajudar, né? Temos aí pessoas, nossa equipe de futebol, não quero falar sobre isso ainda, justamente porque primeiro eu quero conversar com o André.
ver se o André está feliz de trabalhar com essas pessoas, ver como é que vai ser a harmonia dessa transição, se o André tem outros planos, como é que está a questão salarial dele, se está paga, se não está paga, para a gente não ir também passando por cima de ninguém. Não quero fazer isso. Eu quero conversar com a comissão técnica, eu quero conversar com o pessoal do scout, com o pessoal da análise, para que eles possam dar um depoimento do que eles acham das pessoas que a gente tem alinhavada. Levy também revelou sobre o que ele tem para o Vasco em relação a investimento. Ele tem 3 cartas de intenções que podem realmente colocar muita grana no Vasco, algo em torno de 200 milhões de euros no mínimo, o que daria algo em torno de 1,2 bilhões de reais para o Vasco da Gama. O Vasco que hoje precisa captar rapidamente recursos para sair dessa situação de crise financeira que o clube vive há anos, né, e que a gente não consegue, ano após ano, melhorar a condição financeira do Vasco. Veja o que ele falou sobre investimentos. A presencial sem nenhum problema. Então perdeu o objeto. A pretensão do Mussa de fazer uma eleição para o Vasco no dia 14 de forma online, perdeu o objeto, porque ela já foi feita. A eleição já foi feita. Então não tem mais o que discutir na justiça. A não ser filigrama jurídica para se dizer isso, dizer aquilo, e se usar politicamente essa filigrama jurídica, e o Vasco não aguenta mais isso. O Vasco está em 16º lugar, está próximo da zona de rebaixamento, pode ser que nessa rodada já fique na zona de rebaixamento, então o Vasco precisa de intervenção. Nós temos os jogadores, temos a equipe preparada e principalmente, agora eu posso dizer, Mário, 18º, né? Eu fui tão leal com o torcedor, fui tão sincero, que eu não quis falar que eu tenho 3 cartas de intenção, não é uma não, 3 cartas de intenção de fundos financeiros de diferentes países, com a possibilidade de obter créditos superiores, de no mínimo e superiores a 200 milhões de euros. E eu mais de 1 posso bilhão. 200 milhões... Mais de 1 bilhão de reais. Como eu sempre falei e sempre fui sacaneado que eu faria. Sim. Questionado sobre a possibilidade de participar das eleições que estão previstas para dia 14 do 11, ou seja, o próximo final de semana, essa eleição que o Mussa conseguiu uma liminar para realizar 100% online, ele deu o seu ponto de vista e apertou o botãozinho lá do F. O Vasco insistirem nisso, se o Mussa insistir nisso, se os outros candidatos insistirem nisso, se o Campelo insistir nisso, até agora está se falando deles se unirem. Meu amigo, se eles queriam se unir, se agora eles se tocaram, que para vencer de mim no voto precisavam se unir, é tarde. Já foi feita a eleição. Isso tinha que ter sido lá atrás. E eu acho que eu ainda ganharia, ainda assim. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu não vou, não é por medo de perder ou não perder, em respeito àquele eleitor que ficou 3 horas na fila, com o sol na sua cabeça. Eu não vou fazer isso com ele. Eu não vou desrespeitar o tempo dele ali, o precioso tempo dele num sábado, que muitos deixaram de ficar com a família. Eu encontrei um senhor, que eu não me lembro o nome agora, mas que me emocionou, até alguém fez um vídeo. Eu tô com esse vídeo aqui. Pois é, cara. Então você tem. Rapaz, quando eu encontrei esse eleitor vascaíno, eu vi ele de muleta na fila, com a perna super inchada. Eu não sei qual é o problema de saúde que ele está tendo, não sei se é gota, não sei. As pernas dele totalmente inchadas, de uma maneira que ele não consegue nem ficar ereto. Ele fica curvado, quase corcunda, andando na fila, Mário. Há mais de uma hora. O Branco, que é o meu primeiro vice-presidente, viu aquilo, falou comigo, Leve, vamos levar ele para ele entrar logo. E a gente conseguiu, o Branco levou ele. Ele estava na fila, de muleta, com a perna toda inchada há 1 hora. Ele veio me abraçar, Leve, você é a minha esperança de um Vasco melhor. Como é que eu vou fazer esse cara? Que para ele foi um esforço absurdo estar ali para votar. Como é que eu vou dizer a ele que ele vai ter que votar de novo, que tudo aquilo que ele fez, todo aquele esforço que ele fez não valeu de nada? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dizer para um pai que estava com uma criança de colo no momento que o Campelo apagou a luz no ginásio,
E o cara votou com a lanterna do celular, Mário. Como é que eu vou dizer para esse cara, Mário, que esse esforço que ele fez não valeu de nada? Eu teria que ter muita vergonha na cara, ser muito mau caráter, para eu compactuar com isso. Então, meus amigos, se vocês insistirem em querer levar a cabo uma outra eleição, o Levin está fora. Disputem entre vocês, façam chapa única, se matem entre vocês, foda-se, faça o que vocês quiserem. E essa situação do Benítez, hein? O Vasco conseguiu aí, através do presidente Alexandre Campelo, a autorização e o sinal verde do Independente para que o Vasco possa comprar de vez o Benítez, mas com a possibilidade de perder a reeleição e não ser mais o próximo presidente do Vasco, o Alexandre Campelo teria revelado aí, segundo os bastidores, que de fato, se não ganhar nas urnas, não vai adquirir de vez a compra de 60% dos direitos do Benítez. Veja só o que o presidente atual, o Levin, né, só falta formalizar, veja o que ele falou sobre comprar o Benítez. De que o processo eleitoral está consumado, e os outros também, e os poderes do Vasco também, vão começar a trabalhar. Eu estou com essa disposição e a minha equipe executiva também. Perfeito, perfeito. Muita gente querendo saber, chuva de pergunta do porque ontem, infelizmente, o Campelo, né, ali no ar ali da confusão, parece que ele deu um depoimento para um repórter aí de alguma mídia tradicional, não sei nem qual, peço até desculpas aqui por não citar, mas que, caso ele perdesse as eleições, ele não iria continuar as negociações com o Benítez. O pessoal tá louco aqui para saber, se você puder fazer essa transição aí nos próximos... Olha só, então eu vou falar sobre coisas que eu não estava falando antes. Algumas coisas. Sobre o Benítez eu posso falar. Beleza. Eu estou em contato com o Independente já há quase um mês e estou falando com os empresários do Benítez. Então nós devemos consumar em breve a aquisição definitiva do atleta Benítez para o Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma questão de tempo. E para fechar, questionado sobre alguns contratos, algumas coisas que já foram negociadas pela atual diretoria do Vasco, ele foi questionado sobre a capa, mas não se estendeu muito em relação a esse tipo de parceria, até porque tem contrato com o Vasco e ele precisa, segundo ele, analisar melhor as circunstâncias para tomar decisões maiores, mas falou sobre a Adidas. Já estamos perto de chegar ao final aqui, a galera tá eufórica aqui, mandando tudo que eles querem mandar. Primeira pergunta, tá satisfeito com a capa, material esportivo? A gente sabe que você visitou várias empresas aí, não estamos querendo, obviamente... Rapaz, vocês estão me complicando, mas a gente... Não. Se você está satisfeito, só estou falando... A gente não obviamente, se você... E outra é em relação a patrocínio, o pessoal quer saber. É óbvio que você está em contato, acredito eu, com diversos possíveis patrocinadores, acredito eu, mas enfim, só para... Não precisa demorar muito, coisa rápida. Não, com relação à capa, mais uma vez, são coisas que eu preciso entrar no clube, conhecer o contrato... Lógico. Entender as restrições, conversar com os parceiros. A gente não quer sair atropelando ninguém, a gente não quer sair rescindindo tudo com todo mundo, mas a gente tem um excelente relacionamento com a Adidas. Tá aí, pronto, tá aí explicado. E patrocínio é óbvio que você deve estar em contato com diversos possíveis investidores. Sim, mas ainda não tem absolutamente nada ainda alinhavado, porque esse tipo de negociação, de colaborador, de parceiro, esse não avança muito com o candidato, entendeu? Sim. A gente tem muito interesse, sim. A gente conversou com muitas possibilidades, mas sim, assim, mais no intuito de relacionamento institucional, relacionamento comercial. Esses caras não avançam numa negociação com o candidato, não se metem em política. A própria Adidas, o que eu estou falando da Adidas, eu tenho um relacionamento muito bom com o Ricardo Sdain, que é o CEO de esporte e marketing da Adidas aqui no Brasil. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente trouxe aí pontos importantes da entrevista, com o planejamento que o atual presidente do Vasco tem aí para fazer essa transição de forma mais rápida, tranquila, quem sabe até. Eu não acredito muito nisso, mas se o poder atual do Vasco, a atual gestão, realmente entender que foi derrotada e que realmente não tem condições, não é a opção do sócio-torcedor para
esse ano que vem, para o próximo triênio. Acho que tem que ser feito em prol de um Vasco melhor, em prol de um Vasco mais forte. Não é esse o Vasco que o torcedor quer, cheio de confusões fora de campo, dentro de campo, um time limitadíssimo que não consegue ganhar há 9 partidas, e a gente espera que realmente a solução, o resgate, venha de forma imediata para evitar um 4º rebaixamento, que seria trágico para a história do Vasco, trágico para os próximos anos, e não é isso que o torcedor merece. Então, obrigado pela atenção, fica com Deus e compartilha, se inscreve, tá? Se puder, deixa seu like no vídeo se gostou, tá? E se não for inscrito, corre aí, é de graça, aperta o botãozinho inscreva-se e dê essa moral aí pra gente. Valeu!